Olá, pessoal! Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje a gente vai destrinchar o caderno 17, cujo tema central é Traslados de Registros Estrangeiros. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais esse resumo explicativo. Olha, a gente sabe bem que no mundo globalizado em que vivemos, a vida das pessoas não respeita fronteiras, né? Brasileiros nascem, casam e, infelizmente, também falecem no exterior o tempo todo. E para quem está com foco total na aprovação, o conteúdo de hoje é praticamente um mapa do tesouro sobre como nacionalizar esses atos. Vamos organizar tudo isso juntos para a memorização ficar afiada. Muito bem, vamos dar uma olhadinha rápida na nossa agenda. A gente vai passar pelo famoso livro E, depois vamos ver os casamentos e regimes estrangeiros, pular para direitos trans e naturalização, falar sobre os divórcios no exterior e, claro, fechar com aquele foco na banca FGV. Exatamente. É uma jornada completa pelas regras dessa verdadeira alfândega do registro civil brasileiro, tudo muito bem desenhado pelo professor Lessa. Então, sem perder tempo, vamos direto para o nosso primeiro bloco. Seção 1, o famoso livro E, a porta de entrada. Gente, pensem no livro e como o portal de imigração dos documentos. É o repositório oficial exclusivo por onde a vida civil de quem mora lá fora ingressa no nosso ordenamento jurídico para ganhar aquela eficácia erga omnes. Sabe o que isso significa? Que sem ele, o documento estrangeiro simplesmente não tem validade plena contra terceiros aqui no Brasil. E tem um detalhe aqui que é absolutamente crucial. Essa bússola territorial que está no artigo 33 da Lei de Registros Públicos. O traslado não é feito em qualquer cartório da esquina, não. A regra é rígida. Tem que ser no primeiro ofício do domicílio do interessado no Brasil. Aí vem aquela clássica dúvida. Tá, mas e se a pessoa não tiver domicílio conhecido por aqui? A lei não deixa furo. Nesse caso, o traslado vai obrigatoriamente para o primeiro ofício do Distrito Federal. Anotem isso porque é uma regra engessada que despenca em prova. Maravilha! Agora, a gente precisa ter uma visão muito clara da diferença entre os tipos de documentos que chegam nesse balcão. E essa imagem ilustra bem o que a gente chama de duplo cheque normativo. De um lado, a certidão consular brasileira. Do outro, a certidão puramente estrangeira. E como o professor Lessa faz questão de destacar no caderno, existe uma dispensa suprema aqui. Se o documento foi lavrado por uma autoridade diplomática brasileira lá fora, tipo um cônsul, gente, isso não é um documento estrangeiro. Ele já está em português e já tem fé pública imediata. Ou seja, nada de tradução juramentada e nada de apostilamento de aia. O translado é direto. Agora, se a gente olhar para o documento da direita, sei lá, lavrado pela Prefeitura de Nova York, aí a história muda. É estrangeiro puro, então exige o apostilamento ou a legalização consular, somado obrigatoriamente à tradução juramentada aqui no Brasil. Perfeito! E vamos dar uma focada nessa tabela, porque é bem aqui que a banca examinadora costuma plantar aquelas armadilhas. Documento consular. Precisa de tradução? Não. Apostilamento? Não. Agora o estrangeiro puro. Precisa de tradução? Sim. Apostilamento? Sim. E olha o diferencial competitivo que o professor Lessa aponta para enfrentar a FGV. A banca adora criar aquela pegadinha de que só porque o país é do Mercosul, dispensa tudo. Ou então tentar te convencer de que um documento consular precisa da apostila de raia só porque foi feito fora do território nacional. Errado. Guardem essa tabela na memória para não perder ponto de bobeira. Vamos seguir o roteiro. Próxima sessão, casamentos e regimes estrangeiros. O tratamento de regimes omissos. Esse é com certeza um dos tópicos mais quentes para o ENAC, porque envolve uma revolução normativa muito recente do CNJ. Gente, antigamente, o maior pesadelo do registrador era receber uma certidão de casamento gringa que não falava nada sobre o regime de bens. Era um inferno. Instaurava dúvida, mandava para o juiz, um labirinto. Mas a Resolução 583 de 2024 veio e mudou o jogo completamente. E é exatamente esse o fluxo de 4 passos que estamos vendo. Passo 1, você tem a omissão do regime na certidão estrangeira. Passo 2, a gente aplica a regra de conexão da LINDB, lá no artigo 7º. Por exemplo, se o primeiro domicílio do casal foi nos Estados Unidos, aplica-se a lei americana. Aí a gente entra no passo 3. Como é que se prova esse direito estrangeiro direto no balcão do cartório sem envolver juiz? É a desjudicialização pura, pessoal. Provado o direito estrangeiro, a gente pula para o passo 4, que é o desfechos de ouro. O oficial faz a averbação direta do regime ali mesmo, a margem do traslado no livro é, sem precisar de autorização judicial nenhuma, autonomia registral na veia. Só que a grande pergunta que fica é, como que a gente faz essa prova de direito estrangeiro no balcão? O CNJ listou 4 caminhos super válidos que estão aqui na tela.
Tem a certificação emitida por 2 advogados do país de origem, a declaração da representação consular do país estrangeiro, a apresentação da própria lei aplicável com tradução juramentada, e aqui vem o pulo do gato, a inovação cirúrgica que o professor Lessa martela no caderno 17, a declaração prestada pela representação consular brasileira lá no país de origem. Essa é uma inclusão super recente que destravou milhares de traslados. Fiquem de olho porque isso tem muito cheiro de questão inédita de prova. Apresentador 1, e antes da gente virar a página do tema patrimonial, um alerta gigante. Se os noivos fizeram um pacto antinupcial no exterior, não achem que basta trasladar o casamento no livro E e pronto. Para que esse pacto tenha eficácia erga omnes, para valer contra bancos, credores e terceiros no Brasil, tem mais uma etapa. Muito bem lembrado. A Resolução 155 exige que o oficial alerte as partes de que esse pacto, que já tem que estar legalizado e traduzido, precisa obrigatoriamente dar uma passadinha no RTD, o Registro de Títulos e Documentos, para só depois ir para o Registro de Imóveis. O RTD é o pedágio obrigatório para esse contrato patrimonial ter validade ampla. Sensacional! Seguindo em frente, seção 3, Direitos, Trans e Naturalização, a matriz existencial e o poder consular. É aqui que o direito registral esbanja sua função social, garantindo de verdade a dignidade da pessoa humana. O CNJ precisou entrar em cena para resolver um problema sério de apagão registral para a galera que vive fora ou que chega ao nosso país se naturalizando. E foi assim que consolidaram esse conceito lindo de matriz existencial. E o que vem a ser essa matriz existencial na prática? Imagina uma pessoa da França ou da Síria que imigra, consegue a naturalização brasileira, mas decide que quer mudar o prenome aqui. O cartório, antigamente, pedia a certidão de nascimento matriz dela no Brasil. E adivinha? Não existia. Pois é. E o CNJ resolveu isso, determinando que a portaria de naturalização ou o certificado seja registrado lá no nosso livro E. A partir desse momento, a pessoa naturalizada ganha uma matriz no Brasil. É ali, na margem desse registro, que ela vai fazer todas as averbações da vida civil dela. Mudança de nome, de gênero, como qualquer cidadão nascido aqui. Um passo gigantesco contra a burocracia. Agora, o que realmente explode a cabeça de um jeito bom é esse número enorme aí na tela. 0. 0! Esse é exatamente o número de viagens que uma pessoa transgênero brasileira que mora lá fora precisa fazer ao Brasil para exercer o seu direito de adequação de prenome e gênero. O provimento 152 de 2023 garantiu que esse requerimento pode ser feito diretamente perante a autoridade consular brasileira. O consulado envia o processo de forma eletrônica, pelo sistema CRC, lá para o primeiro ofício no Brasil. Esqueçam aquela história de mandar dossiê físico para a Polícia Federal que as bancas adoram inventar para confundir. É tudo eletrônico. Que aula de cidadania, fala sério. Mas vamos nos mover para o quarto bloco. Divórcios no exterior. Puro versus qualificado. Esse é aquele momento da prova que separa quem estuda com o projeto ENAC Turbo de quem fica só em leitura rasa. Olha só, antigamente qualquer sentença de divórcio estrangeira tinha que passar pelo crivo super demorado do STJ. Hoje a história é outra, mas claro, com regras rígidas. Exatamente. Vamos definir primeiro o que é um divórcio puro. Se ele preencher esses requisitos que estão na tela, meu amigo, é direto para o balcão do cartório. Quais são eles? Tem que ser consensual, não pode ter guarda de filho menor, não pode envolver pensão alimentícia e não pode ter partilha de bens localizados aqui no Brasil. Isso mesmo, se for só aquela ruptura do vínculo afetivo, a dissolução pura mesmo, é só pegar a sentença gringa, botar a apostila de aia, fazer a tradução juramentada e o oficial do registro civil faz a verbação direta à margem do traslado no livro E. É muito rápido, muito eficiente e 100% desjudicializado. Certo, mas e se o divórcio não for puro? Aqui a gente tem a comparação definitiva. Do lado esquerdo, o divórcio puro, que a gente acabou de ver. Do lado direito, o divórcio qualificado, que é o que trava o balcão e obriga a fazer a homologação de decisão estrangeira lá no STJ. E o que qualifica um divórcio para ele ter que ir para o STJ? Simples. Qualquer mínima menção a filhos incapazes, a alimentos ou a imóveis no Brasil. Se a sentença lá de Lisboa falar de dividir uma casa de praia em Búzios, acabou a magia do balcão. O oficial barra o ato na hora, porque tocar em patrimônio imobiliário em solo brasileiro exige a homologação soberana do STJ. É o que o professor Lessa chama carinhosamente de radar anti-pegadinha. Apresentador 1, e já que falamos em radar anti-pegadinha, chegamos no nosso último bloco e talvez o mais esperado, foco na banca FGV, desviando das armadilhas. Chegou a hora de colocar tudo que a gente revisou à prova. A FGV, a gente sabe, ama contar aquelas historinhas longas, casos hipotéticos cheios de detalhes, só para te cansar e te confundir.
Vamos aplicar as teses do caderno 17 nisso. Olha essa armadilha super clássica. A questão vem e diz assim: um divórcio amigável, totalmente consensual, vindo de Portugal, redigido em língua portuguesa e devidamente apostilado, que resolve também a partilha de imóveis do ex-casal no Brasil, pode ser averbado direto no balcão do cartório dispensando o STJaca? Quem tá lendo com pressa bate o olho em consensual, em português, amigável, e pensa logo, opa, maravilha, é desjudicialização, vai direto pro balcão. É aí que a pessoa cai bonito na armadilha. Porque a resposta correta é um sonoro não. Como a gente martelou no bloco anterior, qualquer divisão de bens localizados no Brasil transforma o divórcio, por mais paz e amor que tenha sido lá fora, em um divórcio qualificado. E aparecer o divórcio qualificado é sinônimo imediato de exigência de homologação de decisão estrangeira no STJ. A banca joga um monte de adjetivos tipo amigável para te iludir, mas o seu foco tem que estar no objeto. Tem partilha no Brasil? Tem STJ. Simples assim. Análise irretocável. Vamos ver mais uma daquelas armadilhas bem frequentes. É possível trasladar uma certidão de óbito estrangeira que não informa a causa exata da morte? E a tradução pode ser feita por uma autoridade do exterior? Nossa, essa mistura duas regras de qualificação registral que eles adoram testar. O examinador basicamente quer saber se a falta de um requisito nosso, brasileiro, na certidão de fora, bloqueia o traslado. E também quer saber se a tradução juramentada é a casa da mãe Joana. Apresentador 1 formam mais algumas dicas de sobrevivência pura. Primeiro ponto, a tradução juramentada tem regra rígida, sim, ela sempre deve ser feita por tradutor público matriculado aqui no Brasil. Não interessa se foi traduzido maravilhosamente bem na França, tem que ser tradutor público nosso. Segundo ponto, a omissão da causa da morte ou a falta do nome dos avós num registro de nascimento que vem de fora não impede o traslado no livro E. O oficial transcreve o que tem no papel e os dados que faltam podem ser inseridos depois por averbação apresentando prova idônea. E para fechar com chave de ouro, um bônus daquele nosso fichamento estratégico, a averbação do número do CPF nos traslados que vêm do exterior é 100% gratuita. O cartório não pode cobrar um centavo de emolumentos adicionais por isso. Guardem bem. Muito bom! E para encerrar essa nossa análise profunda e revigorante, a gente sempre traz a sabedoria e a força das palavras. Provérbios 20:13. Não amem o sono, senão vocês empobrecerão. Mantenham-se despertos e terão fartura de alimento. É uma reflexão muito poderosa sobre consistência, né? O direito cartório e o registro civil, especialmente, vai muito além de carimbar papel. Quando o livro incorpora um casamento omisso, quando garante a cidadania de um naturalizado ou quando acolhe o direito de uma pessoa trans de longe, a gente vê a consagração da dignidade da pessoa humana acontecendo ali, no balcão. Cada verbação dessa é, no fundo, um abraço do nosso país naqueles brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Dominar essas minúcias é o que vai garantir a aprovação de vocês, mas também é o que honra a função social do registrador. Então mantenham-se despertos nos estudos, que a fartura da aprovação vem, com certeza. E é com essa baita energia que a gente fecha mais um tópico. Mas antes de ir, deixem aqui nos comentários qual é o próximo tema casca-grossa do edital que vocês querem ver destrinchado visualmente por aqui. Podcast produzido a partir do conteúdo do Projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Fica aqui uma última reflexão para vocês. Em um mundo cada vez mais sem fronteiras, o livro ENAC é só um repositório formal ou ele é a verdadeira âncora de dignidade e cidadania do brasileiro lá fora? Pensem bem nisso. E pessoal, se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! Até a próxima e excelentes estudos a todos!